Olá, dou-lhe as boas-vindas. O meu nome é Jorge Amaro, sou psicólogo pela Universidade de Lisboa e hoje vou falar-lhe de preconceito. Preconceito, racismo, discriminação. Será que você é racista? Será que é preconceituoso, por exemplo, face à cor da pele das pessoas? Veja este vídeo e faça, digamos assim, o teste. Mas antes, eu peço-lhe o seu gosto, peço-lhe para subscrever o nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, partilhe e comente. E antes disso, também proponho que faça um exercício que poderemos chamar de hipnose, de meditação, de relaxamento, enfim, o que lhe quiser chamar. A ideia é que fique num estado mais receptivo a novas aprendizagens, que fique sereno, que fique tranquilo, que fique em harmonia, enfim, num bom relaxamento corporal e mental. Então, escolha uma posição confortável, pode ser de pé, pode ser deitado, pode ser sentado. Isso. E então a ideia é que você possa relaxar e ficar mais receptivo, como eu disse já, a novas aprendizagens. Então, para melhor se concentrar, eu vou pôr aqui uma música de fundo. Muito bem. Então, já escolheu o seu lugar, já está bem instalado. Concentre-se na minha voz. Também a música de fundo a poder ajudar para que você se tranquilize, que serena. Isso, muito bem. Pode até começar então a concentrar-se na sua respiração. Pode fazer então uma inspiração profunda, respirar fundo e pode até reparar no ar que entra e sai do seu corpo. Isso. Tranquilamente. Respire serenamente. Inspirando. Não se preocupe com a técnica. E à medida que vai então concentrando-se, se vai concentrando na sua respiração, pode sentir até uma boa temperatura envolver o seu corpo. Talvez note que o seu corpo começa a ficar com uma ótima envolvência. Isso. E enquanto respira profundamente, calmamente, pode deixar que os seus olhos se fechem. Isso, de uma forma confortável. Isso, continuando a respirar tranquilamente, de olhos fechados, a concentrar-se no seu corpo que vai relaxando. Esteja então atento a todos os sons, à minha voz, à música de fundo, mas também atento aos sons à sua volta, que só o ajudam a ficar ainda mais calmo, mais relaxado. Isso. Muito bem. Isso mesmo. E agora eu vou contar de 10 até 1. E a cada número você vai sentir-se 10% mais relaxado. E você vai chegar ao seu lugar seguro, àquele lugar especial. Talvez na sua mente, ou mesmo até um lugar real. Mas pode ser um lugar imaginário onde se sinta tranquilamente. Vou começar a contagem. 10. Você está mais relaxado, mais tranquilo. Isso. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você chegou ao seu lugar tranquilo, onde se sente muito calmo, muito sereno. Observe
recebe imagens belas, sons, sensações agradáveis no seu corpo. Tudo isso a contribuir para que se sinta muito relaxado, muito sereno. Desfrute então desse lugar. Desfrute. Você pode. Isso. Sentindo-se muito calmo, em perfeita harmonia, com uma paz interior. Muito sereno, muito sereno. Então agora que você está mais tranquilo, eu vou tirar aqui agora a música um pouco. Agora que você está mais tranquilo, que está mais calmo, deixe-me então dizer-lhe que você poderá ser racista, mas não se ofenda, por favor. Realmente, esta palavra de racista tem uma conotação muito pejorativa. Mas você pode ter mesmo aquela crença que uma determinada raça pode ser superior a outra. E em princípio você achará que é a sua. E como sabe, tem havido muitos incidentes sobre racismo no mundo, agora nos Estados Unidos, por exemplo, o caso do George Floyd, mas em Portugal também. Ainda não há muito tempo, no bairro da Jamaica, enfim. Mas você diz então que não é racista. Mas deixe-me então perguntar, será mesmo que você sabe o que é o racismo? O que é mesmo o racismo? O que é o preconceito? Deixe-me perguntar se já ouviu falar no viés inconsciente. Viés, uma palavra, enfim, que tem a ver com seguir um certo caminho, uma tendência, agirmos de determinada maneira. Portanto, nós temos esse viés inconsciente e podemos tê-lo em relação a estas questões de racismo, ou seja, nós temos na nossa mente, naquela mente mais subconsciente, nós temos determinados estereótipos sociais e que são muito subtis. Ou seja, você tem o seu cérebro programado. Por vezes você pensa, enfim, há aquelas alturas em que nós pensamos devagar, amadurecemos uma decisão, por exemplo, se quisermos comprar um carro, se quisermos comprar uma casa, mas por vezes nós pensamos muito rapidamente. Portanto, temos logo aquele julgamento imediato e que é processado muito depressa e nem damos conta. Temos então esses estereótipos e que são baseados na nossa educação, enfim, no nosso background cultural, até transgeracional. Portanto, você tem aquele estereótipo, aquela imagem pré-concebida, generalizada, portanto, e você não tem um conhecimento profundo sobre alguém, sobre um grupo. Portanto, você, sim, você é preconceituoso. Mas, mais uma vez, não se ofenda, porque todos nós temos esse viés inconsciente. Ou seja, sem darmos conta, lá estamos nós a discriminar subtilmente, não fazemos isso descaradamente. Ou seja, sem que você perceba, você tem então esses processos neuronais que o levam a tirar conclusões apressadas. E são conclusões que não são fundamentadas. Realmente é muito difícil assumirmos que somos preconceituosos. Só que o preconceito e, por exemplo, o racial existe mesmo. Portanto, o racismo existe. E não é aquilo que vemos declaradamente. Portanto, o racismo está presente nesse tal viés inconsciente. E é esse viés que nos leva, por exemplo, a fazer associações. Portanto, um preto... E já agora, preto, enfim, há uma polémica se devemos dizer negro ou preto, enfim, há quem refira que preto é para a cor e negro para a raça, mas, enfim, tudo depende do tom em que nós dizemos essa palavra. Eu poderei estar então a falar para si que é branco, ou então para si que é negro. Eu estou aí a falar com uma pessoa. Bem, mas estava então a dizer que há experiências, sim, há estudos, há experiências, por exemplo, em que aparece uma pessoa branca, aparece uma pessoa negra, aparece um negro com uma arma e ele é logo percepcionado como perigoso, como criminoso, como um bandido. Mas já se for uma pessoa branca com a mesma arma, pode ser percepcionado como uma autoridade policial. Ou seja, nós fazemos logo aquela associação automática no nosso cérebro, a nível neuronal.
Portanto, e a neurociência estuda realmente esses fenómenos. Então, voltando à pergunta, você é racista? Pergunto-lhe mais uma vez. Você diz que não, ou então diz que talvez um pouco. Ok, um pouco. Então pergunto-lhe se nasceu racista. Ou será que aprendeu a ser racista? Enfim, nesta área levantam-se muitas questões. Não são novas, são questões já muito antigas. Há muitos estudos sobre o assunto. Há estudos que apontam, por exemplo, ao facto de uma criança ser ensinada a odiar, ou pelo menos a temer outra pessoa. Por exemplo, eu não sei se já ouviu falar naquele teste também, aquela experiência do teste da boneca. Portanto, bonecas iguais, só a cor é que era diferente. E essas bonecas então foram mostradas, foram mesmo dadas a crianças, enfim, 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade. E a experiência era simples. Portanto, perguntava-se à criança qual era a boneca que preferia, qual era aquela com que mais gostavam de brincar. E também se perguntava qual era a mais bonita e qual era a mais feia. E os resultados, até mesmo as crianças negras, mostravam uma preferência pelas bonecas brancas. E até chegavam mesmo a dizer que as outras eram feias, recusavam as bonecas negras. E de acordo com os investigadores, então, uma das conclusões é que as crianças negras apresentavam logo esse grau de rejeição à própria raça. E porquê que seria? Porque a sociedade prefere talvez as pessoas de cor branca. Portanto, tinham já a percepção de que determinado grupo de seres humanos era mais privilegiado, portanto, e os outros inferiores. E você poderá dizer que são os pais que incutem essas ideias, ou então que são os professores, mas será apenas isso? Os estudos também apontam para outras conclusões, parece que não. Ou seja, mesmo que os pais ou os professores ensinem os filhos a odiar as pessoas de outra raça, ou, aliás, mesmo que não ensinem isso, enfim, podem transmitir atitudes, outras atitudes, as tais inconscientes. Outras conclusões desses estudos, uma pessoa branca, por exemplo, leva menos tempo a formar uma opinião sobre um negro do que sobre uma pessoa branca. Mais testes, mais experiências. Aliás, há vídeos sobre essa experiência no YouTube em que é pedido a várias crianças que iam dizer frases racistas duras que estavam escritas num guião, elas liam e à frente delas estava uma mulher negra, portanto, à sua frente, e então as crianças não conseguiam dizer aquelas frases, portanto começavam a chorar, eram incapazes de dizer aquelas frases racistas duras. Bem, mas então estou a falar para si que é racista, mais uma vez, não se ofenda, nós somos racistas, somos mais, às vezes somos mais declarados que outros. Você percepciona, por exemplo, pessoas negras negativamente. Você aprendeu, enfim, todos nós aprendemos na escola a história da Europa, a história europeia, as descobertas, tudo, enfim, grandes feitos realizados por pessoas brancas, enfim, e o continente africano a ser subvalorizado. E, portanto, nós percebemos, enfim, que as realizações são feitas por brancos, portanto, e tudo isso molda a nossa mente. E, portanto, leva-nos a considerar, por exemplo, os negros inferiores. Ora bem, isso também faz com que a autoestima das pessoas negras também possa baixar. Também acontece, ou seja, passam também a percepcionar elas próprias, passam-se a percepcionar de uma forma inferiorizada. Pode acontecer realmente, as pessoas negras podem percepcionar-se como inferiores e até preferirem o convívio com os brancos. Enfim, pode acontecer. Tudo isso está no inconsciente. Eu não sei se estou a falar para si, pessoa branca ou pessoa negra. Você então diz que não é racista e até pode dizer que o racismo já deixou de existir, mas será que sim? Ou será que o racismo existe mesmo? E até talvez você assuma ideologicamente esse racismo. Enfim, talvez você considere que deve haver uma diferenciação, deve haver essa tal inferiorização racial, ou então inferiorização cultural, e talvez você defenda então a supremacia da raça branca. Ou seja, você tem essa crença e promove essa crença de que os brancos são superiores
às outras pessoas, às pessoas de outras raças e, portanto, os brancos até devem assumir o governo, devem, portanto, você perfilha essa ideologia política que defende a dominação social e política por pessoas brancas. Você tem, então, um racismo assumido. Mas você pode também ser, enfim, dizer, não, eu sou um etnocentrista, ou seja, ou então um classicista. Deixe-me dizer que foram os espanhóis que introduziram esta questão do sangue azul, o sangue azul da nobreza. Isto já foi feito há muitos anos, portanto, os nobres que mostravam a sua boa origem genealógica erguiam o braço com a espada a exibir as suas veias de sangue azul. Mas enfim, você diz então que não é racista, pode ser um racista não radical, pode ser um racista sutil. E você condena o racismo, aquele racismo mais aberto, aquele racismo que inclui o ódio aberto, que inclui a discriminação explícita contra as minorias raciais ou étnicas. Você então poderá ser um racista mais suave e até poderá ter mais ambivalência, portanto você muda o seu comportamento quando age. Ou seja, quando lida com um membro de outra raça, com um membro de outro grupo étnico diferente daquele a que pertence a você. E você faz isso subconscientemente. Deixa-me então repetir. Então, se estiver, por exemplo, se você estiver a selecionar pessoas para um emprego, é natural que você favoreça os da sua raça. Ou então você até pode ser um psicólogo, um colega meu, e pode ser racista. E você diz que não é, portanto. Mas há relatos de psicólogos que desvalorizam as queixas da discriminação racial dos seus clientes. E, portanto, tudo isso passa ao nível subconsciente ou mesmo inconsciente. Portanto, você pode ser um racista não assumido, mas também pode ser assumido, ou um heterocentrista. Você diz que a sua cultura é superior. E você até nem diz mal das minorias que vivem no seu país. Apenas se refere mais positivamente à sua cultura. Você acha que os seus traços culturais, enfim, são preferíveis. Portanto, quando muito você dirá, então, que não é racista. Você diz, não, eu sou um etnocentrista. Você, então, tem a crença que determinada raça pode ser superior a outra. Que há raças superiores, que há etnias superiores. E até arranja justificações biológicas. Realmente há estudos desses e você defende a sua validade. Mas também há estudos que apresentam imagem. Deixa-me falar de outro estudo. Apresenta-se um barbequinho, uma pistola, homem branco, homem preto. E se você fosse metido essas imagens, você vai logo achar que o barbequinho é uma pistola. Enfim, se aparecer ligado logo uma imagem de uma pessoa negra. Ora, isso também acontece nas operações policiais. Portanto, um negro que tira a carteira para mostrar os documentos à polícia e leva logo com tiros. Porque, enfim, os polícias achavam que ele ia sacar uma pistola. Portanto, vamos recapitular. Preconceito, racismo, discriminação. Será que há diferenças? Sim. Você tem preconceitos, toda a gente tem, ou seja, você tem preconceito, tem uma opinião pré-concebida, portanto, sobre determinada pessoa, sobre determinado grupo. Portanto, tem uma opinião, mas você não tem grande informação, não tem razão válida, portanto, você tem um preconceito. Você é racista e diz que não, mas todos nós podemos ter então esses preconceitos. Podemos ser racistas em determinado grau. Todos nós podemos ter aquela crença peço desculpa, que existem raças superiores. E você pode assumir isso e defenda-não conscientemente, então é apenas um racista a um nível mais subconsciente. Discriminação. Você é um discriminador, faz discriminação. Neste caso, estou a falar da discriminação negativa, porque também há positiva. Ou seja, você atua com base nos seus preconceitos, com base no seu racismo. Será que sim? Ou seja, será que você se comporta de uma forma injusta face a alguém apenas porque essa pessoa pertence a um grupo diferente do seu? Portanto, você tem preconceitos, tem estas opiniões formadas de forma superficial.
E, ou seja, você não tem uma experiência real, você não tem argumentos válidos, reais, ou então poderá ter alguns, só que generaliza. Então veja se é racista, porque realmente dissemos que ia fazer um teste. Perguntas: você acredita, tem a crença que os membros de determinada etnia possuem características, possuem qualidades específicas e, portanto, se calhar a sua, portanto, é superior? Você acha que a sua raça é superior e que a dos outros é inferior? Mas eu não sei se você é de etnia branca, sim. Aliás, eu estou agora a falar de etnia porque você talvez saiba a diferença ou talvez não saiba qual é a diferença entre raça e etnia. Diferença. A etnia tem mais a ver com os aspectos socioculturais. Portanto, a raça tem mais a ver com as questões físicas, com as questões biológicas. Ou seja, poderá ter a ver, por exemplo, com a estrutura óssea, com o cabelo, a cor do cabelo, a cor dos olhos. Já a etnia tem mais a ver com os fatores socioculturais, com as tradições, até mesmo com a forma de falar, de comunicar. Ok, mas então, deixe-me dizer-lhe, será que há apenas a espécie humana? Ou seja, será que há raças mesmo? E se você pensasse que afinal raças humanas não existem? Enfim, se você for um racista, não concorda com isto. Você tem então essa crença de que há diferentes raças. Mas será que sim? Deixe-me dizer que a ciência atualmente já afasta essa ideia. Eu estou a dizer atualmente porque ainda não há muito tempo. Houve a escravidão, o apartheid, e tudo isso apoiado em estudos, enfim, científicos, entre aspas. Houve o nazismo. Mas atualmente os estudos científicos dizem que o DNA de uma pessoa branca e de uma pessoa negra, por exemplo, é diferente. Mas é diferente em menos de 0,1%. 0,1%. Ok? E você pode documentar sobre isso. Então pergunto-lhe mais uma vez, você discrimina pessoas? Você até pode dizer que não discrimina, em termos de raças não discrimina. Só que, por exemplo, você discrimina pessoas idosas? Enfim, se isso acontece, então é um idadista. Ou seja, também não há apenas o racismo, o idadismo. Ou seja, discriminação face à idade. Portanto, é também uma forma de preconceito, neste caso contra os idosos. E deixe-me dizer-lhe que, segundo estudos, os mais idadistas não são os mais jovens. São as pessoas de meia idade. Portanto, idadismo, há muitos ismos. Portanto, se colocarmos o sufixo, enfim, é uma coisa infindável. Por exemplo, também há discriminação face a homens, a mulheres, portanto, discriminação de género. Neste caso, você pode antipatizar ou então ter mesmo ódio a pessoas diferentes de si. Não é só em relação à cor da pele, mas, portanto, antipatia por pessoas com hábitos e tradições diferentes, ou mesmo que falem outra língua, que sejam de outro país, de um país estrangeiro, ou até, eu gosto-me de lembrar que, por exemplo, nas aldeias, às vezes as crianças diziam: olha, vai brincar para a tua rua. Enfim, muitos preconceitos. E você pode então ter um preconceito face a pessoas de diferente idade, de género diferente, orientação sexual. Você pode até ter preconceito em relação a pessoas que sejam de famílias ricas ou de famílias pobres, preconceito em relação a pessoas que gostam apenas de música pimba, enfim, há muitos preconceitos. Escravidão foi se calhar a forma mais violenta. O bullying, a segregação racial, portanto, na América nos anos 50 ainda existia. Mas muitas vezes, e também deixa-me falar-lhe, por exemplo, você pode ter um preconceito em relação às pessoas gordas e até achar que elas são gordas porque são preguiçosas. Cá está, preconceito. Portanto, você não tem estudos científicos que fundamentam a sua opinião. Portanto, preconceito, opinião pré-concebida. Um sentimento formado sem a devida fundamentação. E, portanto, você vê os outros como inferiores a si. Vê os outros como menos inteligentes.
Você vê os outros como menos educados. Portanto, você é superior. Já falei aqui no outro vídeo de narcisismo, já falei do arquétipo sombra em que nós projetamos os nossos defeitos. Você, por exemplo, se é homem, se calhar é machista, mas se calhar diz que não. Você diz que as mulheres são menos capazes que os homens. Você generaliza, portanto, todas as mulheres são fracas, não têm capacidades. Ou então, se você pode ser uma mulher e acha então que todos os homens são estúpidos, machistas. Ou então o que é que você acha dos homossexuais? Se calhar também acha que são anormais. E nesse caso, portanto, você pode ser homofóbico. Mas deixe-me perguntar-lhe se é. E você poderá dizer, sim, antipatizo com os homossexuais. Ou então, se calhar você despreza, tem aversão, tem ódio. Se calhar até diz que não liga, mas até pode dizer, pois, mas eu teria desgosto se o meu filho ou a minha filha casassem com um homossexual, se fosse gay, se fosse lésbico. E acontece também em relação à religião, portanto, você rejeita uma pessoa, um grupo, por causa das suas crenças religiosas. Enfim, há imensos preconceitos, muitos no seu subconsciente. Mas deixe-me dizer que se você seguiu as instruções no início do vídeo, você está mais relaxado e você agora está a comunicar melhor com o seu subconsciente. Então o vídeo já vai longo, eu vou contar de 1 até 10 e quando chegar a 10, enfim, você pode então abrir os olhos. E você pode... Mas nesta contagem você pode fazer uma reprogramação mental. Pode fazer a sua reprogramação mental. Vou começar então a contar. 1. Então se calhar considere que há diversidade humana. Você pode achar que até aqui isso é uma riqueza. A espécie humana, as diferenças físicas, as diferenças genéticas que os diferentes seres humanos apresentam são mínimas. 2. O DNA, portanto, o DNA de uma pessoa branca, já falei nisso, e de uma pessoa negra, difere apenas em 0,1%. Eu repito, 0,1%. E você pode documentar-se para ter então crenças fundamentadas na ciência. 3. Permita-se aceitar então os estudos que contrariam o seu preconceito. Você pode procurar esses estudos que afinal não sustentam os seus preconceitos. As raças são iguais, na sua essência são iguais. E o mundo está a evoluir, já não há apartheid na África do Sul, como você sabe. Já não existe a segregação que havia nos Estados Unidos, em que os brancos iam para uma escola, os pretos e os negros para outra. O mundo está a evoluir, já se aboliu a escravatura, já não existe também a Inquisição. 4. Você está também a evoluir. Você está a evoluir. Não faz sentido odiar. Não faz sentido odiar as pessoas negras. Não faz sentido odiar também os supremacistas brancos. Ok? Não faz sentido odiarmos. Somos todos seres humanos. 5. Mas sim, ainda há preconceito, há racismo no mundo, há discriminação racial. A discriminação, então, que é baseada no preconceito, ao racismo, falámos dele aqui, também falámos do idadismo, mas enfim, eu até posso criar aqui neologismos, ao gordurismo, magrismo, enfim, religiosismo, enfim, estou a inventar aqui neologismos. Mas eles existem. 6. Você não precisa discriminar. Você não precisa de ser uma pessoa preconceituosa. Não precisa ser racista. Você não precisa fazer aqueles julgamentos apressados, superficiais e que podem levar à violência. Não precisa. 7. Você não precisa de generalizar, de achar que há raças superiores às outras. Permita-se considerar que não há. Os seres humanos biologicamente são iguais em quase tudo. Há apenas pequenas diferenças. Diferenças externas. E não são suficientes para podermos dizer que existem raças. Cor da pele, forma do nariz, a cor dos olhos, a espessura dos lábios. Tudo isso não é suficiente para estabelecer diferentes tipos de raças entre os seres humanos, em que uns são inferiores aos outros, ou vice-versa.
8. Você não precisa ser racista. Você não precisa ser racista para se valorizar a si próprio, diminuindo os outros. Você não precisa ter essa insegurança. Você pode conseguir conviver com os outros, aceitar as diferenças naturais entre nós seres humanos. Você pode aceitar e conviver com a diferença. 9. Sim, muitos de nós temos insegurança, temos desconforto, enfim, é a fragilidade do ser humano. Você não precisa ser racista. Você não precisa projetar os outros a sua insegurança, achando que os outros são inferiores. 10. Você pode então deixar de fazer discriminação, você pode mudar e vai ver que vai ganhar com isso. Você vai poder viver melhor, com mais segurança. Você não precisa de desconfiar dos outros, de competir contra tudo e contra todos. Você pode competir consigo mesmo. E, portanto, você pode ser a cada dia uma pessoa melhor. Portanto, você pode aprender, você pode ser mais feliz. Portanto, sorria à diversidade e despeço-me então de si, porque este vídeo já vai longo. Obrigado, lembro para colocar o gosto, para subscrever o nosso canal, partilhar, comentar. Dou-lhe um grande abraço com estima e consideração. Muito obrigado. Obrigado.